Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Você está no canal Encarando o Sobrenatural. E é o seguinte, meus nobres, nós vamos ver uma matéria juntos aqui, que é mais uma prova de que a Bíblia está correta. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas dizer, olha, eu até acredito em Deus, mas não no que está escrito nas Bíblias. Acho que aquilo são fábulas, são coisas de homem, etc, etc. Bom, aqui tem mais uma prova, meu irmão, que esse seu raciocínio, com todo respeito, está mais do que errado. Porque ali tem tantas verdades, meus irmãos, que não tem como esconder. E cada vez que o tempo avança, que os anos vão passando, mais as palavras contidas ali são confirmadas. Porque tudo há de acontecer, meus nobres. E aqui vai mais uma confirmação de que houve um dilúvio. E algumas partes do mundo que antes podiam ser descobertas, até agora estão imersas, estão sobre a água. A matéria está na UOL, foi enviada pelo nosso querido irmão Gledson Santos Barros, que só manda matéria top desse nível. Muito obrigado, Gledson. E ela está na UOL, como eu disse, né? Matéria do Story, e está o seguinte: cadeias montanhosas misteriosas são descobertas nas profundezas da Terra. Algumas dessas montanhas chegam a superar uma altura equivalente a mais de 4 vezes a do Monte Everest. Uma matéria de 10 de junho de 2023. É interessante que, quando tem alguma coisa que lembre, né? Alguma previsão de algum bruxo, né? Não sei quem, eles fazem questão de dizer, olha, fulano preveu isso aqui há muitos anos e ficam fazendo ali a comparação. Quando é a Bíblia, né? Quando um raciocínio desse que eu tenho feito aqui no canal é mais do que lógico, eles não fazem. Eles se limitam a simplesmente dar a matéria e ponto final. Matéria essa muito curta, por sinal. Uma notícia dessa eu tenho certeza que interessa a todos nós, a maioria de vocês despertos, né? Mas, para a grande mídia, não. Então faz uma matéria curta, né, com um assunto tão interessante como esse. A geóloga Samantha Hansen, juntamente com uma equipe de pesquisadores da Universidade do Alabama e da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, explorou uma das regiões mais hostis da Antártica. Logo onde, meus irmãos? Logo onde? O local é tão inóspito que nem mesmo a vida selvagem prospera por lá. Enfrentando temperaturas em torno de 62 graus Celsius, ela descobriu uma série de intrigantes cadeias montanhosas nas profundezas da Terra. Hansen descreveu sua experiência em uma entrevista para a BBC. Em 2015, os pesquisadores instalaram 15 equipamentos sismológicos para estudar o interior do planeta. Quando os pesquisadores observaram as ondas geradas por 25 terremotos, descobriram que elas desaceleravam inexplicavelmente quando atingiram um trecho irregular no limite do núcleo manto. Foi assim que eles descobriram cadeias de montanhas muito diferentes das conhecidas, pois elas estão localizadas nas profundezas da Terra. A série de montanhas ficou a milhares de quilômetros abaixo da superfície terrestre, entre o núcleo metálico do planeta e o manto rochoso que o envolve. Os picos montanhosos no interior variam consideravelmente, com algumas alturas chegando até 40 quilômetros em direção ao manto terrestre, o equivalente a 4,5 vezes a altura do Monte Everest, enquanto outros têm apenas cerca de 3 km de altura. No entanto, ninguém sabe como essas montanhas se formaram ou do que são feitas. Uma teoria diz que elas consistem de partes de manto inferior que foram superaquecidas devido à sua proximidade com o núcleo incandescente da Terra. Outra hipótese sugere que elas podem ser feitas de um material diferente do manto circundante. Acredita-se ainda que elas possam ser o resto da antiga crosta oceânica, que desapareceu em suas profundezas, eventualmente afundando ao longo de centenas de milhões de anos para estabelecer logo acima do núcleo. E aqui encerra a matéria. Por quê? Porque está se confirmando o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A Terra como ela é hoje, meus irmãos, ela mudou pela intervenção do próprio Deus. O fato é que tem tanta restrição naquele lugar, gelado, frio, Antártica, não é para sua proteção, não é para o seu bem-estar, não é para sua defesa. Veja só como tudo nesse mundo, né, é mal dividido, é mesquinho, e que o bem-estar mesmo das pessoas, do indivíduo, ela fica em último lugar. Então não pense que autoridades se juntaram para não, a gente vai pedir aqui que as pessoas andem pensando no bem delas. Não foi isso. Ali tem respostas, meus irmãos, para os grandes enigmas da humanidade. Esse é e sempre foi o X da questão. Coisas que eu e você não deveremos saber, nem tão cedo. Talvez, pela boca do homem, a gente nem nunca saiba.
né? Porque o que tem aí é muita e muita manipulação. Agora, os mapas antigos que mostram aquele continente totalmente sem gelo, né? Com uma suposta civilização morando ali. Indícios de que houve uma área florestal, talvez maior do que a nossa Amazônia. Tudo isso são indícios que aquela área ali já foi muito diferente do que é hoje. E se isso for verdade, por que escondem de você? Por que é tanto segredo? Bom, o primeiro é como eu já comentei. Há respostas ali que você não deve saber. E segundo, meus irmãos, porque há narrativas hoje, e eu também não posso entrar muito a fundo nessas questões, porque já entra para conspiração, né? Mas há narrativas, né, que não passam de teorias e elas são tidas como fatos. Você tem que responder em provas, você tem que colocar nos questionários e tem que saber a resposta que eles querem que você saiba, né? Infelizmente, o sistema educacional está muito longe de ser o ideal, de fazer você pensar. Na verdade, ele quer que você decore as respostas supostamente certas e que repita e repasse elas. Aprenda daquela maneira e repasse daquela maneira. Muito diferente de pensar. Se você for olhar, né, o pai daquela organização moderna, eu também não posso falar o nome, com todo respeito, né, que a gente deve a tudo nessa vida, mas ele mesmo não quis estudar não, no sistema que está aí não. Ele viu como era e disse, não, meus estudos eu faço sozinho. Leu um monte de livros, era um cara altamente preparado, inteligente, né? Claro que teve professores, né? Mas para ensinar o que ele sabia que era necessário. Você está entendendo, meu irmão? Eu também não posso ir muito mais além disso. Então, para eles é de uma forma, para eu e você é de outra. Não acho que, por exemplo, você vê filhos de políticos, de pessoas poderosas, artistas, e estudar fora, que eles fazem isso apenas para aparecer. Ah, os caras fazem isso porque tem grana e querem, né, dar uma boa vida aos filhos. Talvez um cidadão comum seja assim, né? Mas os caras fortes do mundo, né, os poderosos, tem uma sala especial, meus irmãos. Uma sala onde eles não vão para aprender o que nós aprendemos para ser peão, né, para sermos controlados. Eles vão aprender o que é para aprender para fortalecer o próprio sistema. Esse vídeo aqui não é uma crítica, né, à educação nem nada do tipo. Mas eu quero que você raciocine que a gente vai, né, para o sistema que está aí, educacional, para ser um mero repetidor, não um pensador. A verdade é essa. E um assunto como esse da Antártica, você vê que mesmo com tanta tecnologia, com tudo que a gente já avançou, ainda assim é um grande mistério. É uma grande interrogação que envolve várias teorias, e isso é proposital também. Essas várias teorias, esse falecimento de pessoas que arriscaram ir lá, como eu já mostrei em vídeos aqui, né? Eu mostrei a vocês aqui. Ainda agora, né? Faz poucos dias, faz poucas semanas, faz nem 2 semanas ainda, eu acho, que a gente fez um vídeo aqui mostrando um capitão, né, que participou da primeira expedição com sucesso, foi homenageado, foi honrado e depois ele resolveu ir. Alguma coisa ele precisava provar e ele voltou lá. E dessa viagem, né, que ele arrumou os próprios recursos, pediu patrocínio. Algumas pessoas ligadas às autoridades até ajudaram, né, porque sempre tem, não há um controle total. Isso aí quem diz, né, tá muito enganado. Sempre tem as pontas soltas, né? E é justamente essas pontas soltas que ajudaram o cara. Não, vai lá, vê se você consegue ir e voltar. Mas aí o cara e toda a tripulação, né, acabaram não voltando de uma forma boba, de uma forma até, com perdão da palavra de dizer, uma forma idiota. Então todos esses mistérios ficam aí, criaturas estranhas, objetos estranhos, tanto no gelo como no ar daquele lugar, no mar daquele lugar, vai ficando aí como teoria, como ficção, né? E as histórias aparecendo. Veja só, essas montanhas, meus irmãos, 4,5 vezes maior do que o Monte Everest. Se o Monte Everest já é um desafio, você imagine uma coisa, né? É colossal, se você parar para pensar nisso. Quase 5 vezes o tamanho do Monte Everest está lá. Como se gerou, do que é feita, ninguém sabe. Mas é uma grande confirmação das histórias bíblicas. Mas você não vai ouvir isso da grande mídia. Muito pelo contrário, você vai ouvir a negação sobre isso. Não, porque esses caras aí vê Deus em tudo. Não existe isso, está muito longe de ser. Né? Mas explicar que é bom, porque a ciência, meu irmão, é fato, né? E ela é muito bem-vinda sempre. Mas ela deixa de ser ciência e passa a ser fé quando você não consegue provar.
E isso tem acontecido com frequência. Antigamente era difícil você ver algum especialista vir, né, meter a cara e dizer, olha, isso aí tá errado, porque eu penso que a teoria tal é melhor. Antigamente você não via muito isso, né? Os profissionais, se não pudessem provar, eles preferiam não se meter no assunto e dizer que precisava de mais pesquisa, esse tipo de coisa que a gente era acostumado a ouvir, né? Olha, a gente precisa aqui evoluir mais os nossos métodos de estudo, precisa fazer mais análise, né? Assim, esse é o caminho certo, a verdade é essa. Esse é o caminho certo. Mas hoje não. Vários bólidos aí, né? Esses efeitos luminosos a gente escuta aí falar, fenômenos estranhos no céu, os caras dão uma explicação absurda, sem provar nada, sem mostrar inclusive como isso poderia acontecer, né? Nenhuma teoria mais amarrada tem, não, é isso aí. Aí a ciência passa a ser fé. E isso é muito ruim. É muito ruim, porque por ela ter o nome de ciência, ela tem um poder maior de convencimento, porque a pessoa leiga, ela acha, não, o cara, o cientista tá falando, então é verdade absoluta, quando não é, né? As coisas terríveis que a gente enfrentou ultimamente aí, né, que afetou toda a humanidade, até hoje não se pode questionar nada. Por quê? Porque, não, isso é ciência. Não, mas tem outros cientistas que pensam diferente, não interessa, o consenso é esse. Bem longe de mim aqui questionar, porque a gente já perdeu 8 vídeos e pra mim chega, né? Desse jeito o canal não aguenta, literalmente não aguenta. Mas enfim, meus irmãos, o que é que você acha, né, do que a gente viu aqui? Você pensa que essa matéria pode de fato comprovar, né, que existiu mesmo o dilúvio e que algumas áreas que foram submersas estão assim até hoje, foram de fato engolidas? Talvez uma montanha desse tamanho, com quase 5 vezes o tamanho do Monte Everest, a maior montanha do mundo, pode ser de fato também a confirmação de que existiam outros seres ali vivendo, que eram os Nefilins, o cruzamento direto de anjos com seres humanos, e dava origem a esse povo que era gigante e muito violento. E Deus viu que o homem não poderia se desenvolver. Se você prestar atenção na história do rei Davi, você vai ver, né? O exército todo estava amedrontado com o cara, com Golias. E o próprio Davi o derrotou com a ajuda de Deus, que estava abençoado, mas aquilo não era comum. As lutas eram muito desiguais contra aqueles caras. Eles eram muito fortes, inteligentes inclusive. Era de fato um tipo superior. E aí é que está o problema. Eles eram violentos. E fica a pergunta: você acredita nisso? Ou você acha que isso aqui é uma teoria da conspiração? Com todo respeito à tua opinião, eu peço que você deixe aí, meus irmãos. Ela será sempre respeitada, seja qual for ela. Eu vou ficando por aqui. A gente volta sempre com 2 vídeos, não esquece. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!